Eu estava prestando atenção aqui ao vídeo, né, onde Edir Macedo falava acerca da questão do aborto, e ele dizia uma questão de inteligência. Aí dizia que deveria se legalizar o aborto. Eu é que colocaria para ele uma questão de inteligência. Como é que um pregador, uma igreja, que tem por discurso principal dirigir-se àqueles que estão financeiramente ruins, miseráveis, e dizer a eles que por fé eles podem se levantar daquela condição, como é que uma igreja que tem esse discurso como primordial está dizendo que se deve fazer o aborto se a criança for uma criança que vai ser pobre, mendigar? Não é para este público que eles destinam a sua mensagem, não é dizendo que aquele que está nessa condição pode erguer-se, aí agora tem que matar. Quer dizer, quem está numa situação miserável deveria se revoltar contra isso. Quer dizer, então, que eu deveria, em vez de prosperar, ser morto? Porque não é o discurso do que pode prosperar, né? Outra coisa também, eles vão nascer e vão ser uma ameaça para nós. Não é o discurso dessa igreja que recupera bandido, viciado e tudo mais. Se essa criança, ao entrar por este caminho, que ele nem sabe se vai entrar, fosse ser um marginal e por isso deveria morrer antes que se tornasse, então os marginais já constituídos deveriam morrer também. Então deveria ele estar pregando regeneração ou a matança dos viciados, de tudo mais, a seleção natural aí. Quer dizer, realmente é uma questão de inteligência mesmo, né? Ver que o que ele está dizendo não tem nenhuma coerência, né, com o discurso dele próprio. Antes mesmo de contestá-lo por razões alheias ao seu próprio discurso, percebe-se notadamente uma contradição interna naquilo que ele próprio diz. Mas vamos aqui ler um texto da Bíblia que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 10, um texto bastante conhecido, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que passagem clara. O diabo, o ladrão, é que vem para roubar, para matar e para destruir, né? Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham-na com abundância. De fato, o aborto, ele faz parte daquilo que tem sido chamado de cultura de morte. Uma cultura que, para aqueles que são mais frágeis, fomenta a morte, como se a vida devesse ser apenas dos mais fortes. Uma coisa que está bem dentro do escopo do darwinismo, ou mesmo do pensamento de Nietzsche, que por outras razões também apregou a prevalência dos mais fortes. A vida é mais frágil em dois momentos: na fase seminal, inicial, e na fase terminal, ou seja, quando a gente está no ventre e quando a gente está na velhice. E exatamente a ética diz, um filósofo judeu chamado Hans Jonas o assegura, que é onde a vida é mais frágil que ela deve ter maior proteção. Os fortes se protegem a si mesmos, são aqueles que estão numa condição de vulnerabilidade, que precisarão de maior proteção. Mas ao contrário disso, ao princípio basilar da ética, está a cultura da morte, exatamente tornando descartável a vida humana nestes dois momentos. Aí nós temos hoje discursos a favor do aborto, de um lado, e discursos a favor da eutanásia, do outro. Ou seja, vai se tornar a vida daquele mais velho ou enfermo que está lá no hospital e tal, em situações de muito sofrimento, descartável, e a vida também do ser humano no ventre, descartável. E no meio do caminho ainda apareceu o suicídio assistido. O suicídio assistido, diferentemente da eutanásia, não é para alguém que está sofrendo, é para alguém que está bem, mas não quer mais
viver, e aí solicita que, com a ajuda de um médico, ele possa ter uma morte indolor voluntária querida. Nós não temos isso no Brasil, pelo contrário, o auxílio ao suicídio é punido, mas o que eles querem é que um médico possa auxiliar uma pessoa que queira suicidar-se a fazê-lo sob condições, digamos assim, terapêuticas, sem dor e tal. Lá na Holanda, uma adolescente, se os pais consentirem, já pode solicitar o suicídio assistido. E você imagina aí uma pessoa deprimida e outro que possa se beneficiar da morte precoce dele. Talvez um filho egoísta, né? Que quer que o pai vá logo embora para ficar com a herança, o pai deprimido, ele, olha, cometa aí o suicídio, tem essa alternativa. É uma cultura de morte, realmente, que se está promovendo. Os mais fracos, os deprimidos, os que sofrem, os que estão no ventre, esses aí são descartáveis, né? A vida só vale onde ela obtiver força. Mas também o ataque à vida humana no ventre tem a ver com toda uma guerra promovida contra a família nos nossos dias. Os ideólogos do gênero, o que é que eles querem? Eles querem desconstruir a família pela linguagem, porque Michel Foucault, um filósofo, dizia que todas as instituições, elas são construídas discursivamente, pela linguagem. E Derrida, que era um outro filósofo também de uma linha semelhante, ele dizia: o modo de a gente desconstruir as instituições para refazê-las de outro modo é confundir a linguagem em que elas estão baseadas. Se a gente tornar a linguagem fluida, confusa, sem sentido, incerta, a gente quebra essas instituições para reconstituí-las de um outro modo. Então, hoje em dia, por exemplo, não se fala mais em paternidade e maternidade, mas em parentalidade. Se evita falar em sexo masculino e feminino, e se fala em gênero, e gênero não é binário, não é só masculino e feminino, tem não sei quantos gêneros aí, tem uns que classificam em dezenas, outros até em centenas. Aí criam outras palavras que vão, digamos assim, descaracterizando tudo aquilo que se estabelece na estrutura familiar. Se quer acabar com a ideia, por exemplo, de autoridade. Quando houve a Revolução Russa, quiseram lá destruir a família, porque era isso que o Engels dizia no seu livro sobre a origem da família, da propriedade. Ele dizia que o sistema de dominação começava dentro da família. De acordo com ele, uma posição equivocada, sem fundamentação histórica. Ele próprio dizia que não haveria como se averiguar isso na história. Ele dizia que no começo as pessoas viviam num estado de promiscuidade, você só sabia quem era a mãe, não sabia quem era o pai de uma criança que ia nascer. Então era um sistema de matriarcado. E de acordo com ele, em dado momento, os homens mais fortes se apoderaram das mulheres e dos filhos como se fossem suas propriedades, estabeleceram uma relação em que o homem que era o centro da família, inicialmente de forma poligâmica, depois monogâmica, e aí começou o sistema de dominação, como se primeiramente tivesse começado pela dominação do homem sobre a mulher e sobre seus filhos, como se fossem seus bens. De acordo com Engels, portanto, era preciso destruir este modelo familiar, e achava ele que, inclusive, com o comunismo voltaria o estado de promiscuidade e voltaria, no final, o sistema de matriarcado como ele lá imaginava. Mas aí, quando houve a Revolução Russa, eles fizeram leis para facilitar e ampliar o divórcio, legalizaram o aborto, né? A ideia do governo soviético era exatamente começar esse processo de desconstrução da família, como uma forma de libertar o povo da dominação que ela impunha, porque trazia a ideia de autoridade paterna acima de tudo. No final das contas, viram que não dava certo. Na hora que for aplicar a teoria de Marx à realidade, o
o problema foi grande. Uma mãe abortava o primeiro filho, abortava o segundo, abortava o terceiro, quando tinha o quarto ela não tinha mais afeição, porque ela passara a ter, pelos abortos anteriores, uma visão de descartabilidade da vida humana. Ela perdia o valor do filho. Quando ela resolvia então ter, ela perdia a relação de afeto. E aí começou a haver uma série de problemas psíquicos nos filhos. Os divórcios acontecendo frequentemente desestabilizaram. Eles viram que a União Soviética iria desequilibrar-se, ia ser uma desvantagem para a Revolução continuar aquele processo de desmantelamento da família. E então resolveram reverter. Eles resolveram diminuir as hipóteses de divórcio. O divórcio ficou muito menos possível na União Soviética do que nos países ocidentais. E resolveram também impedir o aborto. Durante um certo tempo, no governo de Stalin, o aborto foi proibido. Aí, mais adiante, voltou novamente. Quer dizer, eles próprios viram que aquilo ali seria uma tragédia para eles. Mas o discurso continuou. Na escola de Frankfurt, Ortmeier dizia que a autoridade tinha que ser demolida, e a autoridade era aprendida na família. Ele dizia: nós vencemos o homem culto com argumentos e tal, mostrando a falência de todo esse modo de vida, de toda essa cultura conservadora, mas as pessoas comuns não acompanham os nossos argumentos e recebem sua instrução dos pais. E elas seguem a orientação dos pais. Então nós temos que, para as pessoas comuns que não estão habilitadas a ouvir o nosso discurso e se convencerem, nós temos que destruir a autoridade paterna. Nós vemos hoje uma lei que procura retirar dos pais o poder disciplinar sobre os filhos. Então a gente vê tudo isso aí entrando na própria estrutura da sociedade. E aí o que é que eles fazem hoje? Hoje eles querem tornar o conceito de família um conceito tão fluido que ninguém sabe mais o que é. Então, família pode ser constituída por uma união de homem e mulher, de homem com homem, de mulher com mulher, de um homem com várias mulheres, o poliamor, como alguns têm defendido aí. E aí o conceito de família se elasticiza, passa a ser definido pelo afeto e não pela união fecunda entre pessoas de sexo diferente que podem entrar numa relação de complementaridade por conta de sua diversidade. Eles negam o sexo biológico, defendendo apenas a ideia de gênero. E o que é que acontece? A família, ela amplia o seu conceito para constituir muitas coisas e ao mesmo tempo atrofia, porque exclui os filhos. Se o conceito de casamento pode envolver pessoas do mesmo sexo, obviamente, então família não teria como parte essencial a procriação de filhos. Então os filhos não integram mais uma necessidade, uma essencialidade do conceito de família. Então um filho deixa de ser importante. Antigamente proteger a família era proteger os filhos. Agora você pode ter uma família que não tem nenhum comprometimento com gerar filhos, como no caso de uma família homossexual. Então os filhos não pertencem à essencialidade do conceito de família. E de certa maneira, os filhos passam a ser um problema para a mulher. Alguns dizem que a mulher tem que se livrar das amarras biológicas, como se o seu corpo fosse um inimigo seu. Nunca uma pessoa vai ser feliz pensando dessa maneira, que o seu corpo é um inimigo. Aliás, quando eu vejo esses discursos, eu vejo que tem uma heresia religiosa aí voltando à tona, a heresia gnóstica. Os gnósticos diziam que o nosso corpo é uma prisão para o nosso ser, que é, na realidade, puramente espiritual, acorporal. E que nós deveríamos desejar libertar-nos do corpo. Eles próprios diziam que Jesus não veio em carne, porque se viesse em carne, então ele estaria nessa mesma clausura que todos nós estamos submetidos. E o que nós vemos hoje é a pessoa dizendo: bem, o meu corpo pode ser de homem ou de mulher, mas não é o que eu sou, eu é que escolho o que eu vou ser. Então é como se ela fosse alguém independente de seu corpo. O corpo passa a ser um entrave para a mulher, na medida em que ela diz: eu gerando filhos, eu vou ter um grande
problema, por exemplo, na vida profissional, porque eu vou ter que ficar em casa cuidando do filho, vou ter uma desvantagem concorrencial com o homem. Ela vê a maternidade como sendo uma maldição, um problema, um prejuízo, e não como sendo uma bênção, como nós vemos as mulheres do Antigo Testamento, que quando inférteis oravam a Deus e pediam a fertilidade, porque era uma bênção ser mãe de filhos, gerar filhos. Mas hoje em dia ter filho é como se fosse um grave problema. Na conferência de Pequim dentro da ONU, que foi aquela em que se introduziu a palavra gênero, sem que a maioria das pessoas nem soubessem o que significava, mas entrou como um cavalo de Troia, lá onde aparece a palavra mãe, geralmente está associada a um problema. É a mãe solteira, é a mãe com isso, é a mãe com aquele problema. Creche passou a ser uma coisa boa, porque é a forma de a mãe se livrar dos filhos, assim que eles nascem, para poder ir trabalhar. De certa maneira, se tem fomentado que a mulher lésbica é mais independente, porque não precisa depender do homem, está coligada com outra mulher, e toda sorte de absurdos em relação a isso. A gente às vezes fica pensando como é que esses movimentos, com discursos tão heterodoxos, tão contrários à natureza humana, tiveram progresso dentro da nossa sociedade, tiveram tanta difusão dentro da nossa sociedade. É porque grandes financiamentos de entidades do supercapitalismo vieram para esses movimentos, como da Ford, como da Rockefeller, do Instituto Rockefeller. Por quê? Porque esses grandes financiadores têm uma preocupação com o controle populacional. Eles não estão nem aí para direitos, mas eles acham que o aumento da população do mundo amanhã vai gerar um grande problema e tal. Então, para eles, há uma preocupação com o controle demográfico, o controle da população, por causa do meio ambiente. O homem é muito destruidor do meio ambiente, vai aumentar a população humana e tal, e vai ser uma ameaça ao meio ambiente. Tem aquele livro do Dan Brown, que virou um filme agora, O Inferno, né, que retrata bem isso daí. É o cara que quer colocar lá uma substância para matar pessoas. Eu não li o livro, mas me disseram que no livro, no final, a substância é só para esterilizar a multidão de pessoas. Mas a preocupação do cidadão lá, que figura como um terrorista que quer difundir uma espécie de vírus que causa tudo isso, ele fala que vai fazer isso em nome do problema do crescimento demográfico, como fosse um controle de população. Então, essas entidades começaram a financiar esse discurso. Para eles, interessa que haja mais homossexuais, porque mais homossexuais é menos procriação. Interessa que haja mais aborto é menos procriação, né? E a loucura vai a tal ponto que nós temos pessoas hoje que estão dizendo que defender o ser humano com o discurso clássico de direitos humanos fundamentais é especicismo. Antigamente a gente ouvia falar no feminismo de sexismo, era a ideia das mulheres feministas de que as coisas eram sempre em função do homem. O machismo é um tipo de sexismo, é um favorecimento a um dos sexos, é um preconceito contra o outro, né? Nós ouvimos falar de xenofobia, a pessoa que repudia o de outra cultura, o de outro país. E hoje em dia eles estão falando de espécicismo, que ele diz, falar em direitos humanos é destacar a espécie humana como mais importante. O homem é um animal. A ideia do evolucionismo. O homem é só um animal de cérebro mais complexo, mas é um animal. E aí estão falando agora de direito dos animais. E Peter Singer, que defende essa história do direito dos animais, ele diz, eu prefiro uma samambaia que já nasceu e cresceu, defender esta samambaia do que defender um óvulo fecundado no ventre de uma mulher. Ou seja, um animal, talvez um vegetal,
pode valer mais que uma vida humana, ainda em seu estágio inicial, porque requer muito maior dependência. Por isso que nós temos coisas assustadoras nos Estados Unidos, como, por exemplo, instituições que são contra a matança de filhotes de foca e defendem o aborto. Preservação animal, mas não há preocupação com o ser humano. E mais, todo esse discurso não tem nada a ver com direitos, pessoal. Tem a ver exatamente com a grande preocupação dessas entidades de grande poder financeiro. Tem a ver com a preocupação, digamos assim, de um controle populacional, não pensando no bem-estar do homem, mas deles que estão nesse mundo e que querem o mundo do jeito que for melhor para eles, como eles supõem e interpretam. A coisa é tão fora realmente da verdade dos direitos, que hoje em dia a ideologia de gênero diz que não é mulher quem tem o corpo de mulher, mas sim quem se sente mulher. Aí o transexual vai jogar no vôlei feminino. Homem, com toda a musculatura mais privilegiada, e ganhando e levando os títulos que seriam para as mulheres. A ideologia de gênero nega a existência de uma mulher biológica, porque diz que mulher é uma identificação que a pessoa se dá. Um homem pode ser mulher e uma mulher pode ser homem. Então, onde é que está o direito das mulheres aí? Que preocupação de defesa com as mulheres existe nisso daí? Nenhuma. As feministas são a favor do aborto no Ocidente e são contra o aborto no Oriente. Sabe por quê? Porque lá para o lado da Índia, por ali, o aborto é seletivo. Eles fazem o aborto só quando vai ser uma mulher. Faz um exame para saber se é homem ou se é mulher. Se for homem, nasce. Se for mulher, faz aborto, porque eles querem filhos homens. Acho que, pela cultura, filhos homens são uma vantagem, filhas mulheres não. Então o aborto é seletivo. Aí lá elas são contra o aborto, porque é seletivo. E aqui são a favor do aborto, do lado ocidental. Então não tem preocupação com o ser humano. É uma política de interesses que são cambiantes aqui e acolá, nenhuma preocupação verdadeira com a dignidade do ser humano. Alguns falam assim, bem, nós defendemos a eutanásia porque a pessoa está sofrendo, é melhor antecipar logo a morte dela, se ela tiver em estado de muito sofrimento e tal, para ela ter uma morte digna. Não existe morte digna. A morte é o desaparecimento do ser. Não sobrou nada falando de dignidade. O que nós falamos é que a pessoa tem dignidade apesar do sofrimento. E por essa dignidade nós devemos fazer tudo para mantê-la viva e cobri-la de amor enquanto sofre, amenizando a sua dor. Como diz a Bíblia, é na angústia que nasce o irmão. Então, na verdade, o sofrimento deveria evocar nossa atenção, nosso amor, nosso cuidado para ajudar a pessoa a atravessar aquele momento e não entregá-la à morte. E quantas pessoas em sofrimento desejaram morrer, mas depois passou aquele sofrimento, ficaram boas de sua enfermidade, daquele que lhes atribulava, e disseram, graças a Deus que não me ouviram quando eu estava pedindo para morrer. Então, na verdade, nós temos que enfatizar realmente o valor da vida. A vida começa desde a fecundação. Ali as células começam a se multiplicar, a definição genética já está estabelecida para muitos caracteres que a pessoa vai ter. Com alguns dias de nascida, algumas semanas, o coração já está batendo a todo vapor. Se a gente for levar em conta isso aí, se você olhar as batidas de coração de uma criança no ventre, você vai ver como são muito mais rápidas do que as nossas. Em 9 meses... o desenvolvimento é muito mais rápido do que até da gente quando já nasceu. Então ali a vida está turbinada, ali é vida a todo vapor, né? Como eu estou aqui dizendo. E aquela vida não faz parte do corpo da mulher, como às vezes se diz, a mulher, não, é meu corpo, né? A mulher
é XX, se ela estiver grávida de um homem, ele é XY. E aí, então, se aquele menino ali no ventre da mãe é parte do corpo dela, eu pergunto, essa mulher é homem ou mulher? Se for uma parte do corpo dela, então ela é homem? Biologicamente falando, porque são distintos. Se ela fizer um aborto e diz, eu apenas tirei uma parte do meu corpo, eu pergunto, isso é a mesma coisa então de tirar uma mão, de tirar um pé? Quando você amputa uma parte do seu corpo, você perde uma função. Qual foi a função que você perdeu quando fez o aborto? É claro, a parte do corpo da mulher, até porque a criança também, para se formar, teve o espermatozoide do pai. Então ela é um ser independente. É um ser independente. Nós ouvimos alguém falando assim, a criança no ventre ainda não é pessoa. É interessante, né? Quando a biologia não é útil, aí as pessoas apelam para a filosofia, do jeito que elas querem, né? Elas definem os termos e ganham vantagem no discurso, porque são elas que vão definir os termos como bem quiserem. Então, elas não conseguindo negar que ali é uma vida, e que é uma vida autônoma, independente da vida da mãe, aí elas dizem, não, é uma vida humana, é uma vida autônoma, mas é vida humana, mas não é pessoa humana. Os direitos são da pessoa, ali ainda não é uma pessoa. Mas aí quem é que vai definir pessoa? Eu, por exemplo, fico com um conceito clássico de pessoa, que vem dos medievais. Pessoa é a natureza humana individualizada. Se aquele ser ali no ventre da mãe tem a natureza humana e é individualizado, então é uma pessoa. Mas aí eles começam a dizer, uma pessoa é a que já tem independência, que pode tomar as suas próprias decisões. Então não vamos defender só o aborto, mas também o infanticídio, porque a criança ao nascer no colo da mãe amamentando também ainda não tem poder de escolha. Se for essa a definição, vamos continuar matando pós-nascimento. Aí alguns dizem, ela não é pessoa enquanto estiver dependendo. Então ninguém é pessoa, porque não existe ninguém que não dependa do outro. Nós somos dependentes não só enquanto criança, mas nós somos dependentes na velhice. Nós somos dependentes do nosso patrão que nos paga o salário. Nós somos dependentes daqueles agricultores que estão plantando, de quem nós compramos a comida, que pode já nos chegar por uma série de intermediários. Como disse Aristóteles, o homem é um animal social. Então nós vivemos em sociedade exatamente porque temos necessidades que individualmente não conseguimos suprir. Então aí ninguém seria pessoa. Um conceito de pessoa que tem sido mais permanente na filosofia tem a ver com a questão da identidade, do eu, né? A pessoa é alguém que se singulariza diante dos outros. Alguns levam em conta esse conceito de pessoa, que é mais clássico, e dizem, olha, a criança no ventre ainda não é pessoa porque ela não se singularizou. Mas veja bem, quando ela cresce, desenvolve sua identidade, muito da sua identidade depende da memória do que lhe aconteceu lá no ventre da mãe. Então ela é uma pessoa, ela é a mesma pessoa que aparecerá mais adiante quando se desenvolver. Por quê? Porque aquela pessoa que se desenvolver, que vai tomar decisões e fazer escolhas, entre os fatores que condicionarão as suas escolhas está a vida intrauterina dela e o que possa ter lhe acontecido. A mãe rejeita o filho no ventre e tal, não quer aquele filho, ele nasce, ele se sente rejeitado, tem uma estima baixa. Então, muito do que vai formar a nossa identidade depende dali. Nós temos uma memória no inconsciente daquilo que nos acontece na vida intrauterina. Então, ali, a pessoa que nós somos hoje é aquela pessoa que estava lá. Os acontecimentos que se deram naquele momento
estão até hoje definindo a pessoa que nós somos. Aí alguns dizem assim: bem, a criança no ventre é uma pessoa em potencial, mas não em estado atual. Não é verdade. Em primeiro lugar, à luz da filosofia, não existe nenhum ser que seja puro ato que não Deus. O único ser que não tem nenhuma potencialidade não atualizada é Deus. Por isso que ele diz: eu sou o que sou. Ele não vai ser nada. E nem foi nada que agora não é. Ele é um ser inteiramente atual. Não tem nada potencial nele a ser atualizado, né? Agora, todos nós que estamos em movimento não somos puro ato, alguma coisa é potencial em nós. Eu não desenvolvi todos os potenciais que tenho, eu não fiz tudo o que posso fazer, eu não desenvolvi minha inteligência o tanto que ela pode ser desenvolvida, mas todos estamos com a reserva de potencial. A pura potência é inexistência, só existe no mundo das ideias, né? Eu pegar uma coisa, a pura potência de pessoa é só uma ideia ainda que não existe. Na criança no ventre da mãe já há um movimento, já há um desenvolvimento, então já há uma atualização. Ela pode ter mais potencialidades a serem desenvolvidas do que eu hoje, mas ela tem potencialidades já desenvolvidas, em alguma medida já coisas em atos e algumas coisas em estado potencial, como eu também. Todos nós estamos nesse movimento. Então, não faz sentido eu dizer: é pessoa em potencial. Não é pessoa, pessoa é a natureza humana individuada. O que eu posso dizer é que lá no ventre, aquele embrião vai se desenvolver para ser a criança que vai nascer. Ou seja, aquele embrião é em potencial a criança. Como a criança é em potencial o adulto, como o adulto é em potencial o que vai envelhecer. Mas é a mesma pessoa sempre. A mesma pessoa sempre em todos os momentos. Então eu não posso dizer que não é pessoa. É uma pessoa no ventre da mãe. Para vocês verem aonde é que a coisa pode chegar, eu tenho um pouco assim hoje temido usar os argumentos do absurdo, porque o povo está disposto a acreditar no absurdo, né? Eu me lembro que se dizia logo que surgiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? No caso, a adesão lá do CNJ a favor disso aí. Alguns diziam assim: olha, pai, não se deve aceitar união entre pessoas do mesmo sexo, não, porque daqui a pouco vão aceitar a união entre um homem e várias mulheres, uma mulher e vários homens. Era o argumento do absurdo, ou seja, se vocês aceitarem isso aí, vejam onde é que vai parar. Já parou, isso aí já chegou. Então a gente tinha medo. Uma vez eu fui conversar com um professor na Unifor, ele esquerdista, muito forte, defendendo o aborto. Aí ele dizia mais ou menos isso aqui que o Edir Macedo disse aqui no vídeo que vocês viram. Ele dizia assim: olha, Glauco, imagine uma pessoa pobre, ela tem vários filhos já para cuidar, aí apareceu mais um. Se ela for cuidar desse, ela vai ter dificuldade até de trabalhar para manter os outros. É melhor que ela aborte. Aí eu disse: vamos refazer a história. Imagine que todo mundo já nasceu, ela tem todos os filhos. Mas aí um filho sofreu um acidente, agora ele ficou paraplégico, está numa cadeira de rodas. Ela vai ter que cuidar dele. Vai ter uma dificuldade de trabalhar para manter os outros. E aí? Deve matar o paraplégico? Aí ele olhou para mim, pensou assim, e disse: sabe que a gente está caminhando para isso mesmo? Você vê que argumentar pelo absurdo hoje está difícil, porque as pessoas estão dispostas a irem em direção ao absurdo. Então, lá nos Estados Unidos, existe uma tese hoje muito forte, que é a do neonaticídio. Quer dizer, é só você criar uma palavra que você desmantela o direito, né? A estratégia é forte, né? A Constituição fala de igualdade entre homens e mulheres, não fala em gênero.
Mas aí eles criam essa ideia de gênero que não está na Constituição e desmantela a Constituição inteira. Quando uma criança nasce, já nascida, se a mãe porventura matar, seria infanticídio. É lá também assim. Mas aí, para descaracterizar o infanticídio, eles usam uma palavra. Ó. A palavra acaba com o crime, neonaticídio. Inicialmente, o que seria isso? Uma mãe que tentou fazer aborto, tinha direito de fazer, porque os Estados Unidos lá, a Suprema Corte, infelizmente, né, descriminalizou o aborto. Então, uma mulher tenta fazer aborto, não conseguiu fazer, não deu certo, o médico foi incompetente, a criança nasceu. Logo em seguida que ela nasceu, pode ser morta. É o neonaticídio. Por quê? Porque ele diz, olha, ela tinha o direito de fazer aborto. Ela quis exercer o direito dele, por incompetência de um médico, nasceu. Então, mata assim que nascer. Começou assim, era um neonaticídio. Então, houve alguns casos pontuais de pessoas que fizeram isso, não tem ainda uma coisa estabelecida na Suprema Corte, mas houve alguns casos pontuais desse tipo que o Poder Judiciário lá absolveu a mãe, descaracterizou o crime. Depois apareceram aqueles que disseram, bem, se pelo fracasso de um aborto que não deu certo acontecer, ela pode matar a criança assim que nascer, então ela pode matar a criança assim que nascer, independente de ter tentado cometer aborto. Aí já queria largar o neonaticídio. Aí apareceu um outro teórico lá que diz o seguinte, olha, enquanto a mãe não tiver relacionamento com a criança, ela ainda não é mãe. Tudo hoje é pela subjetividade, né? Nada é objetivo. Ela ainda não se sente mãe, então ela pode matar. E um sugeriu que fosse até os 3 anos de idade, até o neonaticídio. Né? O que é curioso é que esse pessoal diz assim, olha, até essa idade aí, ela ainda não é uma pessoa, não se sente uma pessoa, a criança e tal, mas eles não acreditam em pessoa, porque eles são materialistas. O materialista não acredita numa identidade pessoal. Para ele é uma ilusão. Quando a gente se sente um eu, é uma ilusão, porque a gente é apenas matéria organizada, não existe um ser espiritual, não existe uma identidade. Né? Os filósofos da desconstrução também não acreditam no eu. O eu é uma construção, não existe personalidade, é uma construção linguística. Os materialistas dizem é uma ilusão. Né? O Richard Dawkins diz que os memes são coisas de imitação que passam de cérebro para cérebro, como se fosse o gene, o que o gene é para o corpo, os memes são para os cérebros. Aí ele diz, e o principal meme, o mais bem sucedido meme, é a ilusão de que existe um eu. Porque nós não somos um eu, uma identidade, uma pessoa. Então como é que esse pessoal vai querer dizer quando é que surge pessoas, se o pensamento deles nem dá ocasião a que tenha um conceito verdadeiro de pessoa? A pessoa é uma ilusão que a pessoa passa a ter em determinado momento de que ela é um eu, porque não existe isso. Né? É uma construção linguística, dizem os da área sociais. É uma ilusão do cérebro, dizem os da linha das ciências naturais, numa perspectiva materialista, aí vão falar de pessoa. Mas veja onde é que chega, né? Quer dizer, do aborto, o infanticídio. Se você prestar atenção, é uma cultura de morte. Né? Pode cometer aborto, pode matar o filho, pode mandar encerrar o tratamento para o familiar lá que está sofrendo. Lá na Holanda, quando as pessoas chegam a certa idade, elas migram da Holanda, os velhos, com medo dos filhos. Se eu for para o hospital, não tiver poder de decisão, o médico consulta o familiar lá diz, olha, para o tratamento, deixa morrer. Eles vão embora. Quer dizer, não tem mais nem a questão de honrar os pais, honrar os mais velhos. Não tem mais a questão de se preocupar com a criança. É uma sociedade doente. É uma sociedade em que os mais fortes sobrevivem e os mais fracos são eliminados. E que quem pode decidir ou escapar, sobrevive. Quem não pode decidir, fica à mercê da vontade daqueles que vão decidir. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Foi mencionado aqui um texto aí dos Salmos, né, que Davi diz que Deus via a sua substância ainda informe, né? E note que ele usa a linguagem bem pessoal, né? Tu viste a minha
substância. Tem um eu aí que tinha substância. Minha substância ainda informe. No teu livro foi escrito todos os meus dias, né? Ele fala pessoalmente, ou seja, eu era alguém ali e tu estavas enxergando na minha formação. Lá em Gênesis, a Bíblia diz, por exemplo, o seguinte, no capítulo número 25, versículo 23: e o Senhor lhes disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então aqui é mencionado sobre Jacó e Esaú, e dito que no ventre de Rebeca, onde estavam Jacó e Esaú, estavam 2 povos. Note como Deus não apenas via pessoas, Deus via até os povos que dessas pessoas iriam surgir. Quando Jacó sai do ventre, né, de sua mãe, ele segura lá o pé do irmão, né, segura o calcanhar do irmão e recebe o nome de Jacó por causa disso, ou seja, por causa do modo como ele estava saindo do ventre. Aquilo ali defende o seu nome, que é exatamente a identificação da sua personalidade. Pela forma como ele saiu do ventre, agarrado no calcanhar do irmão. Aí Jacó quer dizer usurpador, que ele já queria tomar o lugar do irmão, né? Já recebe esse nome ali. Nós vemos, por exemplo, em Isaías, Deus estabelecendo, ele está até falando sobre a nação de Israel, não está nem falando sobre a geração de filhos, mas ele estabelece um princípio. Isaías capítulo de número 66, verso 8, né? Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma terra num só dia, a restauração de Israel, que Deus num só dia, por decisão da ONU, uma profecia já cumprida, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Olha o versículo 9: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor, geraria eu e não faria nascer, diz o teu Deus. Então ele está dizendo, eu que sou um Deus, que abro a madre, que dou a fertilidade, não vou fazer gerar? Eu que faço gerar, vou impedir de nascer? Em Jeremias, aí bem pertinho, já no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre, te conheci. Aqui ainda não tem nada a ver com a questão de enxergar a criança no ventre da mãe. Aqui é a presciência de Deus, né? Ele está querendo dizer que antes de formar, ele já conhecia, que é presciente. Mas a continuação é que é importante. Ó. E antes que saísse da madre, que então Deus já o está contemplando no ventre, antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Quer dizer, tu já era um profeta antes de sair da madre, no ventre. Já era santificado, separado para ser um profeta. E a gente vê como Deus reconhece-nos como pessoas já no ventre de nossas mães. Lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 15, fala acerca de João Batista: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Se João Batista no ventre da mãe não era pessoa, como é que ficou cheio do Espírito Santo no ventre da mãe? Mais adiante, vamos encontrar onde isso aqui se cumpriu. Foi quando Isabel foi visitar Maria. Isabel com João Batista no seu ventre, Maria com Jesus no seu ventre. Quando Isabel chega lá, aí João Batista no ventre de Isabel sente a presença de Jesus no ventre de Maria. Veja o que aconteceu, versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A criança saltou no ventre, sentiu a presença do Senhor, né? E o Espírito Santo encheu tanto Isabel como João Batista ali no ventre da mãe. Lá em Gálatas, capítulo de número 1,
versículo de número 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O Paulo diz que aprouve a Deus separá-lo e chamá-lo para o apostolado desde o ventre da sua mãe. Então nós vemos aqui que Deus considera a vida humana, a pessoa humana existente desde o ventre. Meus irmãos, a Bíblia é muito severa para com aqueles que praticam mal aos pequeninos. Jesus diz: quem fizer tropeçar um pequenino, melhor lhe fora amarrar o pescoço a uma corda ligada a uma pedra e lançar da pedra com ele no fundo do mar. Nós vemos que Deus destruiu Sodoma por causa do homossexualismo, mas Deus destruiu os povos ali da terra que deu a Israel por causa que consagravam seus filhos a Moloque. Deus diz expressamente no Velho Testamento: eu vou introduzir vocês ali porque este povo sacrifica os seus filhos a Moloque. Moloque era uma divindade representada numa imagem de bronze, oca, onde eles punham dentro lenha e aquecia. E aí as pessoas pegavam seus filhos recém-nascidos e colocavam nas mãos da imagem para oferecer. Então a criança era torrada ali. Na verdade, eu acredito que ali era apenas uma forma de eles justificarem o aborto. Ou seja, nem toda criança era sacrificada a Moloque. Então qual era o critério para um pai escolher sacrificar uma e outra não? Quer dizer, o pai já não queria cuidar de uma quando ele não queria cuidar. Ele queria, é como se ele não quisesse rejeitar aquele filho. Não tinha as técnicas que hoje se tem para o aborto, então tinha que ser assim que nascer. Ele não queria aquele filho ali. Aí, para poder a consciência dele se confortar, não, eu estou oferecendo é a divindade. Aí colocava lá a criança para queimar. E Deus disse: eu vou destruir esses povos por causa disso. Vou introduzir vocês aí por causa disso. Então, nós vemos que Deus executou juízos contra povos inteiros no Velho Testamento por causa da sodomia, da homossexualidade e por causa da matança de crianças. Hoje em dia são os pecados que dominam a nossa sociedade. A perversão sexual e essa promoção do aborto, que não vai parar no aborto, porque é uma cultura de morte. Quem falava em casamento entre pessoas do mesmo sexo, não queria só casamento entre pessoas do mesmo sexo, não, queria demolir a família. Queria tirar a autoridade de pai sobre filhos, queria criar a possibilidade de um homem ter várias mulheres, mulheres vários homens. O que eles querem é o que Marcuse chamou de sexualidade polimorfa, ou seja, vale tudo. Estado de promiscuidade, mas começa com um discurso muito sutil. Eu me lembro no início, quando foram falar em casamento entre pessoas do mesmo sexo, eles diziam até assim: não, a gente quer um casamento monogâmico, com fidelidade mútua entre dois homens e duas mulheres. Por que eles estavam falando nisso? A ideia de monogamia, de fidelidade mútua, é a ideia cristã. Por que eles pegaram esse recorte da ideia de casamento cristão e negligenciaram as outras coisas? Era só para poder aquilo ali parecer bem à sociedade, que ainda mantinha preocupação com certos valores cristãos, para achar que aquilo ali tinha alguma vertente de moralidade. Aí logo depois vem poliamor e a maior parte desses homossexuais que entram em união se traem mutuamente e tal, não tem nenhuma preocupação com a fidelidade de relacionamento sexual, mas é um discurso para entrar e destruir. Hoje em dia as mulheres falam em direitos reprodutivos, as feministas. Por que direitos reprodutivos se é para matar? Mas o objetivo da estratégia discursiva é essa: é criar a palavra invertida, para ninguém saber mais o que é nada. Ninguém sabe mais o que é nada. Então usa direitos reprodutivos. Como homofobia é uma palavra invertida. Porque se eu fosse homofóbico, eu tinha que ser protegido do homossexual, porque fobia é pavor, eu tenho pavor dele, então alguém tem que me proteger dele. Mas a homofobia é entendida como o agressor.
As fobias estão nas listas das patologias. Claustrofobia. Mas o homofóbico não é um doente, é um agressor na linguagem. Então, colocam-se as palavras para serem aquilo que elas não representam. Gênero, por exemplo, é de palavras. Tem palavras do gênero masculino e feminino, mas homem e mulher tem sexo, não gênero. Mas usam a palavra fora de lugar, para ninguém saber mais o que é o que. Enquanto você não sabe como usar as palavras, eles estão manuseando-as e reconstruindo tudo e demolindo tudo. Se não há direito à vida, meus irmãos, e se esse direito à vida não começa desde o ventre, não tem mais direito nenhum. Do que adianta falar em dignidade humana se o homem é descartável? Você imagina uma mãe que fez um aborto e depois o outro filho ela quis. Quando esse filho crescer e saber que o primeiro foi abortado, o irmão dele foi abortado, o que é que ele vai pensar? Bem, eu existo por sorte. Se eu tivesse vindo primeiro, minha mãe teria me jogado fora. Como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa sentindo que ele vive por sorte? Que ele vive porque a sua mãe resolveu descartar o primeiro e não o segundo? Que tipo de relacionamento se estabelecerá entre ele e a mãe? Como é que uma mãe que praticou vários abortos vai ver o filho que ela resolveu quis ter? Como é que ela vai olhar para esse filho? Mães que cometem aborto geralmente têm tendências depressivas e suicidas, porque elas ficam sempre lembrando de como os seus filhos poderiam ter sido. Estão lá numa festinha de aniversário, vendo o filho da outra amiga e imaginando, e se o meu estivesse aqui, como é que seria? Aquilo ali as persegue pelo resto da vida. Não há como não pensar nisso daí. Então, elas têm tendências depressivas. Na hora que a pessoa quer fazer um aborto, ela não se lembra de que é uma vida humana. Muitas vezes, a mulher atribulada, mal orientada, inclusive por essas ideologias, pensa apenas que ela tem um problema a ser resolvido. Mas ela nunca reflete que o problema é uma vida humana que está sendo descartada. O médico não usa a linguagem forte, porque o médico poderia dizer, olha, você tem um filho, ele está aí no seu ventre, e você está matando-o. Ela poderia dizer isso. Eu duvido se depois disso aí ela iria querer. Talvez algumas poucas ainda quisessem, mas muitas desistiriam. Mas você tem um problema e nós vamos resolver o seu problema. Por isso que muitas mulheres que abortam depois se sentem enganadas pelo médico. O médico não foi claro comigo. Não me disse claramente o que eu estava fazendo. Nos Estados Unidos surgiu uma associação de mães que praticaram aborto e se arrependeram. E essas mães protestam contra os médicos por causa da linguagem deles. Eles não falam que é uma vida humana que está sendo descartada, mas que é um problema que está sendo resolvido sem deixar a pessoa meditar em que tipo de problema está sendo resolvido, que na verdade é uma vida humana que está sendo descartada, que está sendo abandonada. Se a vida humana é tão vulnerável assim, qual é a força que eu tenho para falar em direito de liberdade de expressão? Como é que alguém pode ter liberdade de expressão se nem o direito de viver ele tem? Se ele vive por decisão alheia. Ora, se ele vive por decisão alheia, ele pode ter liberdade de expressão ou não por decisão alheia. E no final das contas, o Estado é que vai terminar reivindicando essa decisão. De quem tem, de quem não tem, de quem pode, de quem não pode. Então, legalizar o aborto, descriminalizar o aborto, é abalar o fundamento de todos os direitos humanos, é estabelecer a cultura da morte, é estabelecer a prevalência dos mais fortes, é acabar com a maternidade, é acabar com o amor pelas crianças. Não é à toa que está surgindo hoje a pedofilia como uma coisa que possa ser legalizada. Nos Estados Unidos tem a NAMBLA, uma associação lá que defende a pedofilia.
que diz que a criança, ela, ao ser abusada, como a gente diz, na verdade está sendo iniciada na sexualidade. E o lema deles, e é um professor universitário que lidera esse negócio, o lema deles é: faça sexo aos 8 anos antes que seja tarde demais. Porque não se tem mais o apreço pela inocência, o apreço pela criança, o apreço pela família, o apreço pela paternidade. Meus irmãos, nós não estamos num problema simples, não. Nós estamos no maior desafio que qualquer geração já enfrentou em sua época. Nós estamos diante da maior guerra cultural e espiritual que nós poderíamos imaginar. E cabe-nos defender a vida. Jesus disse: o diabo, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, ele vem para acabar com tudo. Ele vem para acabar com a família. Ele vem para fazer o filho não honrar mais pai e mãe, para marido e mulher não serem mais fiéis um ao outro, para pais matarem seus próprios filhos e filhos matarem seus próprios pais. Ele vem para promover a pedofilia, ele vem para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus não veio para subtrair a vida, ele veio para acrescentar vida. Vida e vida com abundância. Então, defender o Evangelho é defender o direito à vida.